Meu nome é Carla. Tenho 27 anos. Semana passada, minha mãe me surpreendeu com um jantar de aniversário em uma lanchonete retrô. Eu entrei esperando conversa sem graça e alguns comentários ácidos. Não esperava que meu próprio bolo de aniversário fosse a piada. Depois que comemos, o garçom veio com um bolo retangular. Todos se viraram para mim. Celulares erguidos, já sorrindo. Por 3 segundos, eu me permiti acreditar que minha mãe realmente tinha feito algo gentil. Então vi o que estava escrito no bolo. Em grandes letras cor-de-rosa no centro dizia: "Ops, ainda uma decepção." Houve um instante de silêncio, como se o ar tivesse esquecido o que fazer. Então a mesa inteira explodiu em risadas. Minha mãe bateu palmas como se fosse a coisa mais engraçada que ela já tinha visto. Meu irmão mais novo quase cuspiu a bebida. Alguém gritou: "Ah, qual é? É só uma piada." Eu encarei aquelas palavras no glacê como se tivessem esperado anos para serem ditas em voz alta. Eu não chorei. Eu não gritei. Afastei a cadeira, peguei minha bolsa e me levantei. Minha mãe me disse para sentar e aceitar uma piada. Eu nem olhei para ela. Virei-me para a saída. Meu tio se colocou na minha frente, com a mão no meu braço, me dizendo para não fazer cena. Eu me inclinei como se fosse pedir desculpas e sussurrei uma frase no ouvido dele. 2 dias depois, minha família inteira estava em pânico total, e nada disso era por causa do bolo. Se você gosta de drama familiar complicado e vingança silenciosa que atinge onde realmente dói, pode ficar por aqui, curtir e se inscrever para não perder como tudo isso se desenrola. A lanchonete parecia um cenário de filme antigo. Bancos de vinil vermelho, bordas cromadas, letreiros de neon zumbindo sobre o balcão. Eu entrei com aquele peso familiar no peito, o tipo que vinha sempre que minha família encenava um gesto legal, e eu era esperada para entrar no jogo. Minha mãe, Soraya, tinha pego um canto como se fosse a atração principal de um show. Ela sentava com postura perfeita, dedos em um copo suado, olhos me acompanhando como alguém confere um recibo em busca de erros. Meu pai, Geraldo, sentava ao lado dela com os ombros encolhidos, com a expressão resignada de um homem que planejava deixar a noite passar sem intervir. Do outro lado, meu irmão mais novo, Diogo, se esparramava com o celular na mão, gravando pequenos vídeos, sua atenção mais fixa na tela do que em mim. Deslizar para o banco parecia menos sentar para jantar e mais voltar a um papel que eu achava que tinha superado. Soraya absorvia tudo de uma vez: minhas roupas, meu cabelo, o jeito que minhas mãos mexiam no canudo de papel. Seus comentários flutuavam pela mesa soando casuais, mas cada um carregava uma pequena picada. Geraldo permaneceu principalmente neutro. Diogo continuava levantando o celular sempre que surgia uma risada, angulando a lente para mim como se estivesse esperando uma expressão digna de postagem. A comida chegou em pratos e cestas pesadas. Hambúrgueres desmoronando. Batatas fritas deixavam gordura na mesa. Milkshakes suavam sob as luzes fluorescentes. A conversa se voltava para minha busca de emprego e o futuro para o qual eu aparentemente não estava avançando rápido o suficiente. Soraya mencionou pessoas da minha idade com carreiras sólidas e cronogramas organizados. Então deixava o silêncio entre os exemplos fazer o trabalho. Ninguém usou a palavra fracasso, mas ela pairava ali de qualquer maneira. Eu observei meu reflexo no dispensador de guardanapos cromado. Olheiras cansadas sob meus olhos. Um meio sorriso educado que nunca os alcançava. Eu não parecia alguém sendo celebrada. Eu parecia alguém sendo avaliada. Eu senti o cansaço se instalar nos meus ombros, mas por baixo dele algo mais calmo, mais frio permanecia no lugar e continuava observando. Garçons se moviam pelos corredores, repondo bebidas e limpando pratos. Soraya parecia ficar mais animada à medida que a mesa esvaziava, como se a performance estivesse construindo um ato final. Ela olhou para o balcão mais de uma vez, e cada olhar apertava algo no meu peito. Quando a maioria dos pratos foi empurrada para o lado e o barulho na lanchonete diminuiu para um zumbido baixo, vi a garçonete acenar para nossa mesa e desaparecer atrás de uma porta giratória. Diogo se endireitou. Celular pronto. Geraldo esfregou as palmas das mãos na calça jeans, expectante. Sentei-me muito quieta, sentindo o ar ao nosso redor mudar de uma forma que as luzes não explicavam. A garçonete voltou carregando um bolo retangular em uma bandeja de plástico, velas bruxuleando enquanto ela caminhava. Conversas nas mesas próximas diminuíram quando as pessoas se viraram para olhar. O bolo pousou na minha frente,
o glacê balançando nas bordas. Por um momento, me permiti esperar que a mensagem fosse inofensiva, algo sem graça e esquecível. Então li o que eles tinham escolhido escrever acima do meu nome. A reação foi instantânea e alta. Uma explosão de risadas que apagou o que quer que estivesse tocando na jukebox. Soraya apertou a mão no peito em deleite. Diogo levantou o celular mais alto para capturar cada segundo. Geraldo me observava com o interesse cauteloso de alguém, esperando para ver se um copo se quebraria. Sentada ali sob o néon barato com aquela mensagem me encarando do glacê, entendi que não estava os interpretando mal ou exagerando. Não foi um deslize ou uma piada que foi longe demais. Era como eles queriam me definir, pago e apresentado em uma bandeja de plástico. Alguns meses antes daquele aniversário, passei um sábado na casa dos meus pais fazendo o que eles chamavam de um pequeno favor. As costas do meu pai estavam doendo, e ele precisava de ajuda para arrumar o pequeno quarto que usava como escritório. Na mente dele, eu tinha tempo livre e braços para trabalhar, o que me tornava a escolha óbvia. Eu o segui pelo corredor, passando pelo meu antigo quarto, e entrei em um espaço que parecia ter prendido a respiração por anos. O escritório era mais um armário do que um espaço de trabalho. Caixas de papelão estavam empilhadas contra as paredes, e papéis soltos caíam sobre um arquivo. Meu pai apontou para um grupo de caixas que ele queria mover para a garagem, então se sentou em uma cadeira com os movimentos rígidos de alguém que fingia estar bem. Comecei a arrastar as caixas em direção à porta. A maioria do que eu vi quando as abri era exatamente o que esperava. Declarações de imposto de renda antigas, livretos de garantia quebradiços, envelopes de bancos com logotipos que mal reconhecia preenchiam as pastas. Parecia que estava peneirando a versão em papel do ruído de fundo. Toda a prova chata de que uma família continuava existindo ano após ano. Continuei trabalhando até alcançar uma caixa mais pesada, apertada no canto. Dentro, as pastas estavam alinhadas em fileiras organizadas, cada uma rotulada com a caligrafia cuidadosa do meu pai. Perto do fundo, uma pasta se destacava. A capa era creme em vez de parda, os cantos arredondados de serem manuseados. Meu nome estava escrito na frente em tinta azul, e embaixo, em letras menores, estava a palavra educação. Por um momento, eu apenas a segurei e ouvi meu coração acelerar. Então, a curiosidade venceu. As primeiras páginas eram formulários de uma empresa de investimentos. Meu avô, Dário, estava listado como a pessoa que abriu a conta. Sua assinatura lenta e trêmula na parte inferior do documento. Exatamente como eu me lembrava dela dos cartões de aniversário. A descrição era simples. Dinheiro separado para minhas despesas de faculdade. Os extratos bancários iniciais mostravam depósitos regulares entrando em um cronograma, pequenas quantias no início, depois maiores à medida que as páginas avançavam. O saldo subia linha por linha, um registro silencioso de alguém construindo uma rede de segurança sob a versão de mim que eles esperavam que existisse um dia. Por um segundo, eu quase podia ver aquele futuro imaginário, aquele em que eu entrava no campus sem um nó de pânico sobre como pagar por isso. Na metade da pilha, o ritmo quebrou. Os depósitos pararam. Apareceram comprovantes de saque em seus lugares. Grandes quantias saíram da conta em blocos irregulares, às vezes com apenas semanas de diferença. Os nomes nas linhas também mudaram. Os da minha mãe, em algumas páginas. Os do meu tio Caio, em outras, ao lado de notas vagas sobre necessidades familiares e ajuda temporária, que podiam significar qualquer coisa ou nada. No extrato final, o saldo estava quase zerado, e a conta foi encerrada. A data caía pouco antes do ano em que eu estava sentada à mesa da nossa cozinha, preenchendo formulários de ajuda financeira, e sendo informada de que nada havia sido guardado, que todos estávamos fazendo o nosso melhor, e eu teria que juntar o resto sozinha. Sentada no carpete com aquela pasta aberta nas minhas pernas, senti conversas antigas se desalinharem. Havia dinheiro uma vez. Simplesmente nunca me alcançou. Minhas mãos estavam trêmulas, mas meus pensamentos estavam claros. Peguei meu celular e silenciosamente fotografei cada página da pasta, uma após a outra, até que o rolo da minha câmera tivesse uma cópia completa de uma história que ninguém nunca havia me contado. Então empilhei os papéis exatamente como os havia encontrado. Deslizei a pasta de volta para a caixa e fechei a tampa antes de levá-la para baixo. Na volta para casa, minha bolsa pesava no banco do passageiro. Meu celular dentro dela guardava a prova de que minha família não apenas havia lidado mal com meus sentimentos,
Muito antes de um bolo soletrar isso, eles já haviam gasto meu futuro. Os dias após meu aniversário se instalaram em um silêncio deliberado. Desliguei o celular quando cheguei em casa e deixei o apartamento em paz. Fui ao meu emprego temporário, voltei para meu pequeno lugar, preparei comida simples e passei cada noite sem a vibração das reações de outras pessoas na minha mão. Parecia menos estar me escondendo e mais finalmente sair de uma sala onde eu estava sendo julgada há anos. Nesse silêncio, meus pensamentos desaceleraram o suficiente para se alinharem. Lembrei-me de minha mãe desconsiderando meus planos como irrealistas. Meu pai encarando a mesa quando alguém exagerava na piada. Meu irmão repetindo histórias sobre como eu estava sempre atrasada. Nada disso era novo. O que mudou foi a frase no bolo que ligava esses momentos. Uma vez que eu a havia escrita, deixou de ser possível fingir que eles queriam dizer algo mais gentil. Na segunda noite, liguei meu celular novamente. A tela se encheu de chamadas perdidas, mensagens de voz e prévias de mensagens. O nome da minha mãe apareceu repetidamente, seguido pelos do meu pai, do meu tio Caio e de Diogo. Longas conversas de texto e alguns e-mails esperavam. Dar uma olhada foi o suficiente. Minha mãe enquadrou o jantar como um apoio que eu tinha interpretado mal, e se apoiou na ideia de que ela tinha sacrificado demais para merecer essa distância. Meu pai me pediu para conversar antes que as coisas fossem longe demais. Caio focou na minha reação como se sair tivesse sido a verdadeira ofensa. Diogo tentou tratar tudo como uma piada sobre a qual eventualmente riríamos. Eu não respondi a nenhum deles diretamente. Escrevi uma mensagem curta na conversa da família, afirmando que sabia sobre o fundo universitário que meu avô havia aberto para mim, que tinha cópias dos documentos da conta e extratos, e que não trataria disso por mensagem. Não havia nada dramático nessas linhas. Apenas o fato de que o segredo no arquivo deles não era mais invisível. Quando a mensagem foi enviada, o silêncio que se seguiu pareceu mais pesado, mas mais estável, como um chão que parou de se mover, mesmo que o quarto ainda estivesse escuro. Não muito tempo depois, um nome acendeu na minha tela que quase nunca o fazia. Minha tia Eliana morava a vários estados de distância e geralmente ficava à margem das reuniões familiares, perto o suficiente para ser educada, mas longe o suficiente para evitar ser arrastada para todas as discussões. A ligação dela tinha um peso diferente das outras. Ela tinha conversado com a filha dela, minha prima Renata, que já tinha ouvido a história do aniversário através de parentes que nunca deixavam nada ficar em segredo. Nessa versão, eu era a dramática, saindo por causa de uma piada inofensiva e lançando acusações sobre dinheiro que eu não entendia. Em algum lugar nesse jogo de recontar, meu comentário sussurrado para Caio tinha virado um boato. Sentada no meu sofá, contei a Eliana sobre a pasta no escritório do meu pai, a conta rotulada para minha educação, os depósitos regulares que pararam, os saques assinados pela minha mãe e meu tio, as datas que espelhavam os anos em que eu assinei papéis de empréstimos. Dizer isso em voz alta transformou números espalhados em uma linha de causa e efeito. Eliana ouviu sem interromper. Quando terminei, ela admitiu que pequenos comentários do meu avô anos antes a fizeram pensar que algo havia sido guardado para mim. Mas ela se convenceu de que estava enganada porque meus pais nunca falavam como se existisse. Ouvir os detalhes a forçou a olhar para essa lacuna. Ela me pediu para enviar o que eu tinha. Abri meu laptop. Puxei o e-mail onde havia armazenado as imagens e documentos, e anexei cada arquivo a uma mensagem endereçada a ela. Observando a barra de progresso se mover pela tela, percebi há quanto tempo eu estava segurando esse conhecimento sozinha. Quando o e-mail finalmente saiu da minha caixa de saída, a evidência não vivia mais apenas no meu celular e na minha memória. O peso do que minha família havia feito se afastou um pouco de ser um segredo que eu carregava e se tornou algo que poderia, pelo menos em teoria, ser exposto à luz. O e-mail de Eliana com o nome do advogado parecia diferente de tudo que minha família havia enviado até então. Era curto e prático, sem culpa entrelaçada nas linhas. Ela escreveu que o que eu havia encontrado correspondia a coisas que meu avô uma vez insinuou, e que isso era maior do que um mal-entendido. Ela conhecia alguém que lidava com situações em que o dinheiro destinado a uma pessoa silenciosamente acabava na conta de outra. O escritório do advogado era pequeno e organizado, aninhado acima de uma cafeteria no centro. Ele deu uma olhada na pilha de papéis que eu trouxe e me pediu para explicá-los antes de ler qualquer coisa. Eu expus a história em ordem, da pasta rotulada no escritório do meu pai à conta fechada,
Depois os empréstimos estudantis e anos de pagamentos que se seguiram. Dizer isso assim fez minha própria vida soar como um processo judicial. Ele leu cada página com atenção constante, verificando nomes, datas e números de conta sem fazer comentários. Para ele, o fundo universitário não era um favor. Era uma conta com um propósito claro e um beneficiário nomeado. Os saques não eram erros, mas transferências deliberadas que nunca tocaram mensalidades ou moradia. Em linguagem simples, ele disse que havia maneiras formais de exigir esse dinheiro de volta juntamente com o crescimento que deveria ter rendido. Ouvir essas palavras me desestabilizou e me acalmou ao mesmo tempo. Eu sempre deixei espaço para a ideia de que havia alguma emergência ou confusão sobre a qual eu não sabia. Agora um estranho estava olhando os mesmos números e os chamando de uso indevido sem hesitação. Foi ao mesmo tempo reconfortante e silenciosamente devastador perceber que minha mãe e Caio tinham visto meu nome naquela conta e ainda a esvaziaram. Quando ele perguntou se eu queria prosseguir, a resposta já estava atrás das minhas costelas. Pensei nos anos de malabarismo com aluguel e pagamentos mínimos, na minha mãe ainda falando de mim como se eu fosse preguiçosa e ingrata. Desistir significaria escolher o conforto deles em vez do meu futuro novamente. Eu disse a ele que queria tomar todas as medidas necessárias. Essas etapas pareciam simples no papel. Ele solicitou registros oficiais da empresa de investimentos e do banco, para que nada dependesse apenas das cópias que eu havia encontrado. Ele preparou uma carta para minha mãe e Caio, afirmando que o uso do fundo estava sob revisão e que documentos os ligavam a cada saque. Ele copiou Eliana para que pelo menos outro adulto na família visse a situação em linguagem formal em vez de sentimental. Assim que essas cartas chegaram, o tom do chat em grupo da família mudou. O fluxo usual de piadas e fotos foi substituído por longas mensagens sobre lealdade e manter os problemas dentro da família. Minha mãe escreveu sobre se sentir atacada e insistiu que tudo o que ela tinha feito era por nós. Meu pai tentou acalmar a todos de lado, mas suas mensagens afundaram sem mudar nada. Diogo adicionou comentários vagos sobre drama que não usavam meu nome, mas claramente apontavam para mim. No meio daquele barulho, minha prima Renata começou a fazer perguntas. Ela queria saber quando a conta havia sido aberta, quem tinha acesso a ela e por que nunca me disseram que existia enquanto eu assinava papéis de empréstimo. Ela não anexou os documentos que havia visto, mas cada pergunta insinuava que havia mais evidências do que meus pais estavam admitindo. Ninguém a respondeu diretamente. Eles se esquivaram, mudaram de assunto e voltaram à minha atitude em vez do dinheiro. Observar tudo isso se desenrolar no meu celular parecia nítido e irreal. Por anos, sempre que eu desafiava a forma como minha família me tratava, isso se transformava em uma bronca sobre como eu era sensível. Agora, outra pessoa na mesma conversa estava rastreando as mesmas rachaduras sem pedir desculpas. Enquanto o chat continuava girando, o advogado enviou uma breve atualização, confirmando que os extratos oficiais correspondiam às minhas cópias e que tínhamos o suficiente para exigir o reembolso. Isso não apagou minha dívida, mas mudou o peso da história. Pela primeira vez, eu não era a única a carregá-lo. O próximo ponto de virada apareceu na minha porta, não nas minhas notificações. Foi uma batida lenta e cuidadosa em uma noite fraca, quando o prédio já estava quieto e meu cérebro estava em algum lugar entre exausto e entorpecido. Fiquei ali por um momento, com a mão pairando sobre a maçaneta, sabendo que quem estava do outro lado não estava ali para tornar isso mais fácil. Evitá-los nunca havia mudado o que eles fizeram. Só tinha atrasado o momento em que eu teria que enfrentar isso. Minha mãe estava no corredor, casaco meio abotoado, cabelo puxado para trás com muita força, como se tivesse saído correndo antes que pudesse se convencer a ficar em casa. A luz do teto no corredor a deixava mais nítida, menos suave do que ela gostava de parecer. Por anos, vê-la na minha porta teria parecido um resgate. Naquela noite, parecia o passado tentando se intrometer novamente. Abri a porta, mas não me afastei. Ela entrou no meu apartamento como se fosse um cômodo que tinha o direito de inspecionar. Seus olhos percorreram o sofá de segunda mão, a mesa bamba, a pilha de contas no balcão. Nada no espaço combinava com a imagem que ela sempre defendeu como uma vida adulta de sucesso. Eu podia sentir ela transformando cada objeto em evidência de que eu ainda precisava do tipo de orientação que ela acreditava que só ela poderia dar. Pela primeira vez, deixei aquele julgamento assentar
e não fiz nada para suavizá-lo. Ela começou a falar em um tom que reservava para médicos e diretores de escola, a voz polida que usava quando queria parecer razoável. Ela disse que estava preocupada comigo, que não entendia como um jantar de aniversário havia se transformado em distância e documentos legais. Ela enquadrou tudo como um mal-entendido ampliado pelos meus sentimentos feridos. O bolo e as palavras nele desapareceram de sua versão, substituídos por vagas referências a piadas que saíram do controle. Na história que ela contava, eu tinha levado as coisas muito a sério e arrastado estranhos para os assuntos da família. Quando ela finalmente mencionou o dinheiro, foi quase um depois. O fundo tornou-se algo que havia estado lá durante anos difíceis. Mais um recurso para usar quando ela e meu tio Caio estavam tentando manter todos à tona. Os saques se transformaram em escolhas difíceis, o tipo que qualquer pai faria. Meu nome nos documentos, meus planos para a escola, os empréstimos que eu havia assinado para cobrir o que supostamente não existia. Tudo isso deslizou para as margens de sua explicação. Ela queria que eu visse sacrifício onde eu via uma promessa silenciosamente vazia. Sentada em frente a ela, eu podia sentir duas realidades se pressionando uma contra a outra. Uma estava impressa em tinta preta, em extratos de uma empresa de investimentos, mostrando contribuições destinadas especificamente à minha educação e um saldo que havia se esgotado muito antes de eu preencher meu primeiro formulário de ajuda financeira. A outra vivia inteiramente em sua boca, uma narrativa, onde a necessidade desculpava tudo e a gratidão era a única resposta aceitável. No passado, eu teria tentado encontrar um meio-termo entre essas duas coisas. Agora eu entendi que não havia nenhum. Não havia um pedido de desculpas enterrado em suas palavras. O que eu ouvi em vez disso foi medo disfarçado de preocupação. Medo de ser julgada por pessoas que não compartilhavam nosso sobrenome. Medo de perder a estabilidade que o dinheiro havia ajudado a comprar. Medo de que a versão de si mesma que ela apresentava ao mundo pudesse rachar. Ela nunca disse que tinha medo do tribunal, mas cada frase se inclinava nessa direção. Ela queria que eu recuasse antes que um juiz visse o que eu havia encontrado. Ela queria que isso permanecesse nos cantos escuros onde os segredos de família geralmente vivem. Quando lhe disse que não retiraria nada e que pretendia seguir com o processo já em andamento, o cômodo ficou estranhamente parado. Não levantei a voz nem listei todas as vezes que ela me menosprezou para se manter em pé. Apenas me recusei a voltar à posição que tornava suas escolhas mais fáceis de suportar. A dor em sua expressão vinha menos do que ela havia feito, e mais da percepção de que a culpa não funcionava mais comigo. Ela saiu com movimentos rígidos, como se o corredor pudesse julgá-la na saída. Depois que a porta se fechou, o espaço ficou mais vazio, mas também mais parecido com o que me pertencia. Por um tempo, me movi pelo apartamento em pequenos círculos, esperando a próxima onda. Ela chegou como uma ligação do meu pai. Sua voz carregava aquele cansaço familiar, o som de alguém que passou a vida inteira permanecendo neutro, desviando o olhar. Ele não argumentou sobre a existência do fundo ou os saques. Ele se preocupava com advogados, com o tribunal, com o que isso faria com minha mãe e com Caio. Por trás de tudo isso, havia uma única esperança de que eu pudesse decidir que não valia a pena o problema. Ouvindo-o, percebi que ninguém estava mais confuso sobre os fatos. Eles só estavam chateados que esses fatos poderiam finalmente ter consequências. Concordar em lidar com isso silenciosamente nos termos deles teria significado aceitar que meu futuro poderia ser tratado como um recurso familiar e depois silenciosamente esquecido. Eu disse a ele que seguiria o conselho da única pessoa nessa confusão, cujo trabalho era me proteger. Isso era o máximo que eu estava disposta a oferecer. Alguns dias depois, um envelope do tribunal apareceu na minha caixa de correio, fino e sem graça. Dentro havia uma única página com um número de processo e uma data, uma hora e uma sala em um prédio onde eu nunca havia estado. Não mencionava amor, obrigação ou sentimentos feridos. Não se importava com quem havia sacrificado o quê ou quem achava que merecia perdão. Simplesmente estabelecia quando as pessoas que trataram meu futuro como dinheiro extra teriam que responder por isso. Segurando aquele papel, senti o medo deslizar ao lado de um silencioso e teimoso senso de justiça. Pela primeira vez, o que eles haviam feito não seria medido pela minha tolerância, seria medido contra algo que eles não poderiam reescrever.
O dia da audiência chegou com céus cinzentos e uma espécie de luz cansada que fazia os degraus do tribunal parecerem mais pesados do que eram. Fiquei do lado de fora por um momento com o número do processo fresco na mente, lembrando-me de que não estava entrando ali como uma criança pedindo permissão. Eu era uma pessoa trazendo provas. Esse pensamento não apagou o tremor sob minha pele, mas manteve meus pés em movimento. Dentro da sala do tribunal, tudo parecia reduzido ao essencial. Bancos de madeira, um banco elevado para o juiz, algumas mesas para as pessoas que estavam ali para discutir o que já havia acontecido. Meu advogado sentou ao meu lado, composto e eficiente, organizando documentos cuidadosamente presos. Do outro lado da sala, minha mãe e Caio ocuparam seus lugares com seus próprios advogados. Meu pai sentou na ponta da fila deles, ombros ligeiramente curvados como se estivesse tentando se encolher para fora do quadro. Eliana encontrou um assento atrás de mim. Apoio silencioso em um espaço que não reconhecia papéis emocionais. O juiz não se importava com o bolo, a lanchonete ou qualquer uma das palavras que foram trocadas em mensagens depois. A única linguagem que tinha peso ali era a impressa em formulários de conta e extratos bancários, um por um. Meu advogado expôs a história nesse dialeto. Ele mostrou a papelada que meu avô havia assinado estabelecendo o fundo, a designação que me nomeava como a pessoa que o dinheiro deveria ajudar, os anos de contribuições regulares e, em seguida, a guinada brusca onde os depósitos terminaram e os saques começaram. Cada página mostrava o mesmo padrão. As assinaturas na parte inferior pertenciam à minha mãe e ao meu tio. Os fundos foram transferidos para suas contas com rótulos vagos que nunca tocaram escritórios de mensalidades ou contas de moradia em meu nome. Os registros oficiais da empresa de investimentos correspondiam às cópias que eu havia tirado do escritório do meu pai. Não havia documento faltando, nenhuma cláusula oculta que dissesse que eles poderiam converter aquele dinheiro em um fundo familiar geral quando lhes agradasse. No papel, era simples. Dinheiro separado para um propósito havia sido desviado para outro lugar. O lado deles se apegou fortemente ao contexto. Houve menções a anos difíceis, despesas inesperadas, pressão para manter um teto sobre todos nós. Eles tentaram pintar a conta como uma ferramenta que tiveram que usar, não algo que escolheram saquear. A história sugeria que qualquer pai em sua posição teria feito o mesmo, e que o amor deveria superar as tecnicalidades impressas em papel timbrado institucional. Nada disso mudou os números. O juiz ouviu sem muita reação visível. Depois retornou novamente aos documentos e à linguagem ali escrita. O que importava naquela sala não era como minha mãe se sentia sobre seus sacrifícios, ou como Caio enquadrava suas lutas. Era o registro claro de que fundos destinados à minha educação haviam sido gastos sem meu conhecimento e sem qualquer tentativa de substituí-los. A decisão do juiz foi apresentada calmamente, quase clinicamente. O saldo da conta no momento do fechamento foi calculado. O crescimento que deveria ter acumulado ao longo dos anos foi adicionado, e um valor total foi estabelecido. Eles foram ordenados a reembolsar esse valor em um cronograma, com o entendimento de que, se falhassem, o tribunal poderia fazer reivindicações contra seus bens para cobrá-lo. Ouvir isso exposto assim deveria ter sido triunfante. Em vez disso, caiu com uma finalidade pesada e silenciosa. Não foi uma bolada. Foi uma tentativa tardia de restaurar algo que deveria ter existido desde o início. O tribunal não abordou os anos de pagamentos de empréstimos, os juros que eu já havia pago, ou o custo emocional de perceber que as pessoas que se diziam minha rede de segurança a haviam cortado e partido. Essas partes eram minhas para carregar e para resolver em outro lugar. Nas semanas após a decisão, as consequências se espalharam pela família em ondas. A casa da minha mãe, antes um lugar que ela usava como palco para mostrar controle, tornou-se um local sussurrado em termos de avaliações e refinanciamento. O nome de Caio começou a surgir em conversas sobre crédito danificado e vendas forçadas, em vez de confiança fácil e dinheiro emprestado. Parentes que antes riam de suas piadas começaram a manter um pouco mais de distância, não porque de repente me viam de forma diferente, mas porque se sentiam desconfortáveis com a proximidade dessas consequências. Minha mãe tentou mais uma vez me contatar, não no corredor do meu prédio desta vez, mas por meio de uma carta que chegou em um envelope grosso. A caligrafia na frente era familiar, curvilínea e cuidadosa.
Dentro, ela construiu uma versão dos eventos em que história, necessidade e maternidade se misturavam em uma longa justificativa. O pedido de desculpas, se é que existia, estava tão firmemente entrelaçado na autodefesa que desapareceu. Eu li as primeiras linhas, senti o antigo desejo de deixá-la confortável e então dobrei as páginas. A carta foi para o lixo, não por raiva naquele momento, mas porque finalmente aceitei que não precisava guardar todas as histórias que ela tentava me entregar. Eu não liguei para ela. Eu não a visitei. Eu não apareci para ajudar a organizar o que quer que ela tivesse que vender para cumprir as ordens de pagamento. Cortar o contato não foi um gesto para puni-la. Foi um limite que deveria ter existido muito antes de um juiz sequer mencionar o nome dela. Minha conexão com Caio desapareceu da mesma forma. Não houve confrontos dramáticos, nem discursos finais em estacionamentos ou hospitais. Apenas uma decisão lenta e deliberada de não voltar para ambientes onde o parentesco era usado como desculpa para ignorar o mal. A vida depois disso não se tornou subitamente fácil. Meus empréstimos não desapareceram. Eu ainda tinha que trabalhar para buscar um salário melhor, para descobrir como queria que meu futuro fosse agora, que não estava mais atrelado à aprovação deles. Comecei a fazer terapia e trabalhei anos de padrões. Não porque um tribunal me mandou, mas porque eu queria parar de viver como se estivesse sempre a um passo de ser rotulada novamente como uma decepção. Pouco a pouco, a ideia de que eu só era valiosa quando absorvia as escolhas dos outros começou a se afrouxar. Se há algo útil nesta história para quem está assistindo, não é que o sistema legal resolveu tudo ou que defender a si mesmo sempre termina com uma vitória limpa. A verdade é mais complicada. Documentos e juízes podem abordar dinheiro e ordens, mas não podem transformar alguém nos pais que você precisava que fossem. O que eles podem fazer é traçar uma linha que diz: seu futuro não é um fundo comunitário para emergências de outras pessoas, não importa o sobrenome que você compartilhe. A verdadeira mudança aconteceu quando parei de esperar que minha família reconhecesse meu valor e comecei a agir como se ele existisse, quer eles o vissem ou não. Isso significava aceitar que amor sem respeito não é suficiente. Que piadas que revelam o que alguém realmente pensa não são inofensivas e que, às vezes, a única maneira de não ser usado é se afastar completamente. Eu costumava pensar que proteger minha família significava ficar em silêncio e perdoar rapidamente. Agora eu entendo que a única pessoa que eu realmente estava protegendo ao ficar em silêncio era aquela que escreveu ainda uma decepção em um bolo e esperava que eu engolisse com um sorriso.